Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração antes da palavra. Pai, nós nos colocamos aqui diante do Senhor para ouvir a Tua palavra. Senhor, que Teu Espírito, Senhor, nos conduza ao entendimento, Senhor. Abra nossos corações para que a gente possa entender a Tua palavra, Senhor. Senhor, se faça a Tua vontade neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 5, versículo 9. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, nós devemos entender que antes andávamos em trevas, completamente em trevas, e fazia vontade das trevas. Mas no momento que o Senhor nos chamou, irmãos, Ele abriu o nosso entendimento, Ele abriu o clarão que nos colocou na luz, a luz que é Cristo, o nosso Senhor. E agora, andando na luz, irmãos, devemos se parecer com Ele, devemos fazer o que Ele fazia, devemos falar da forma que Ele falava. O apóstolo João diz, aquele que diz estar com Cristo deve andar como Ele andou. Aqui o Senhor está pregando no Sermão do Monte, e aqui o Senhor diz: abençoados são os pacificadores. Abençoados são os pacificadores. Irmãos, o mundo nos dá uma ideia que pacificador é aquela pessoa que não se mete em briga, é aquela pessoa que está afastado de qualquer confusão, é aquela pessoa que não entra em atrito, é o pacificador. O mundo nos mostra isso. O mundo nos induz a entender que o pacificador é uma pessoa que fica de lado, não quer se meter. Mas Jesus aqui, irmãos, quer nos mostrar algo. Ele nos diz que o pacificador não é isso, não é você ser uma pessoa que sai do caminho e deixa lá, não é ser uma pessoa que não vai contribuir em nada. Não, Jesus diz que abençoados são os pacificadores. E o que é um pacificador? Agora que nós vamos entender. Se refere a uma pessoa que levam outras pessoas a experimentar um estado de bem-estar, uma harmonia com Deus, promovem reconciliação entre membros na congregação. Pacificador é uma pessoa que promove o bem-estar de outro, é uma pessoa que leva uma pessoa a estar bem com a outra. Isso é ser um pacificador. No grego, irmãos, pacificador significa aquele que faz o bem. Na língua grega se entende que o pacificador é aquele que faz o bem. E o que é fazer o bem, irmãos? É trazer aquela pessoa que está ao seu lado um certo estado que ele está bem, está tranquilo, está em paz com Deus. Então, nós, como pacificadores, devemos levar aquele que está em momentos de tribulação, momentos difíceis, a conhecer a paz. E quem é esta paz que nós, como servos do Senhor, devemos conduzir essas pessoas? O que é a paz? Quem é a paz? Nós entendemos, irmãos, que antes estávamos em trevas e o Senhor nos libertou. Nos libertou como? No ato que Ele entrega a sua vida na cruz, Ele abre as portas para que todo aquele que nele crê seja salvo, que tenha salvação eterna através dele. Então, quando nós nos deparamos com o Senhor, Ele abriu a porta para cada um de nós, irmãos, e agora enxergamos a verdade, e enxergando a verdade, vamos andar na verdade. Olha o que Romanos capítulo 5, os irmãos não precisam abrir a Bíblia não,
para não se perder. Romanos 5, aqui diz, Romanos 5:1. Portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, no ato que você creu nele, Ele te deu a paz. Esta paz nos faz ter paz com Deus, porque antes estávamos destituídos da glória de Deus. Romanos fala sobre isso. Estávamos longe de Deus por causa do pecado. O pecado nos desligou de Deus. Não podíamos se achegar a Deus pelos nossos méritos. Não tem como. Mas quando Cristo morre na cruz, abre os portões para que todo aquele que nele crê tenha salvação eterna. E tendo a salvação eterna, eu tenho paz com Deus, porque Cristo pagou o meu pecado. Agora estou livre. Ele pagou, Ele quitou a dívida que estava em minha vida, que eu devia, que me cobrava. Como nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Então eu tinha uma dívida, ia me levar à morte eterna. Mas quando o Senhor se revelou a mim, foi pago. Ele pagou. Então aqui Romanos diz: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz, irmãos. Voltamos à paz com nosso Deus. Agora, Romanos capítulo 5, versículo 10. Aqui Paulo diz aos Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos regozijamos em Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Nós estávamos perdidos. Quando o Senhor se revelou a nós recebemos a reconciliação. Fomos ligados novamente. Fomos ligados. O Senhor Jesus Cristo nos ligou com o Pai. Então agora, sabendo disso, o que é que eu tenho? Paz com Deus. Eu tenho paz com Deus pelos méritos de Cristo. E sabendo que eu tenho paz com Deus, tenho comunhão com o Senhor Jesus Cristo, eu sou agora um pacificador, irmãos. Porque Ele me deu a paz com Deus. E agora, tendo a paz, eu sou um pacificador. E o que Jesus diz? Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nós vamos aqui, irmãos, lembrar algo aqui que vai nos refletir o que é ser um pacificador. Todo crente verdadeiro, irmão, tem que expressar isso, porque as bem-aventuranças é uma característica do Espírito Santo. E se você tem o Espírito Santo, você expressa: sou um pacificador, eu tenho a paz de Deus. Isso tem que estar em minha vida. E aqui, irmãos, em Gênesis capítulo 13, versículo 5 ao 9, aqui nós vemos um fato de um verdadeiro pacificador. Gênesis capítulo 13, versículo 5. E Ló também, que foi com Abraão, tinha rebanhos e gados e tendas, e a terra não foi capaz de comportá-los para que eles pudessem habitar juntos, porque eram muitos os seus bens, de modo que não podia habitar juntos. E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam na terra neste tempo. E Abraão disse a Ló: que não haja contenda, eu te suplico, entre mim e ti, e entre meus pastores
pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Não estais a terra toda diante de ti? Suplico-te que te apartes de mim. Se tomares a esquerda, então eu irei para a direita. Se te aparecer-te para a direita, então eu irei para a esquerda. Houve uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, porque eles tinham muitos gados e a terra não comportava os dois. E ali começou a contenda. Abraão ficou sabendo, ele foi até Ló e disse: ó, não é bom que haja contenda entre nós, porque somos irmãos. Olha, a terra está diante de você. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Escolha. Irmãos, nós temos uma ideia aqui de um pacificador. Se fosse uma pessoa comum, ia brigar para querer ir para onde ele quiser. Não, eu vou para aqui, vou ficar aqui. Não, Abraão, irmãos, tinha a vontade de Deus nele. E ele diz: ó, se tu quiser ir para a esquerda, vai. Também se quiser ir para a direita, vai. Que eu vou para o lado contrário. Não precisa te brigar. Mas hoje em dia, irmãos, o que nós vemos nas igrejas não é mais isso. Hoje as pessoas brigam por besteira. Quando Jesus diz que somos pacificadores, porque nós carregamos a paz de Cristo em nossa vida. E quando se depararmos com contendas, com confusão, nós temos que entrar para apaziguar, irmãos, para trazer a paz. Nós não temos que entrar para aumentar a briga. Não, nós somos pacificadores. Temos a paz de Deus. Temos que entrar para conduzir aquelas pessoas a conhecerem a paz do Senhor. Ter paz, não ter confusão. Mas, infelizmente, vemos o contrário, irmãos. Vemos o contrário. Vemos testemunhos de irmãos em Cristo que, em vez de ajudar, eles pioram a situação. Mas Jesus diz que o verdadeiro crente é um pacificador. Aqui em Provérbios capítulo 15, versículo 1, aqui diz: a resposta suave afasta a ira, mas a palavra grave atiça a raiva. O que Provérbios quer dizer aqui? A resposta suave afasta a ira, mas a palavra grave atiça a raiva. Aqui está falando de um pacificador, irmãos. Aqui está falando quando nós nos depararmos com situações, nós temos que ter a paz de Cristo, irmãos, para conduzir aqueles que não têm a conhecer esta paz. Pois você agora carrega a paz do Senhor, a paz que Cristo te deu. Então isso tem que ser expressado de mim. Eu não posso entrar em uma confusão, em uma intriga, para aumentar a intriga. Eu não posso, porque eu conheço o meu Senhor. O meu Senhor se revelou a mim. Ele me deu o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz: ó, não sabeis vós que vós é templo do Espírito de Deus? Então, se eu sou templo de Deus, eu tenho que expressar as características do Espírito Santo. E uma delas é ser um pacificador. É entrar na contenda e consertar tudo aquilo. É entrar na confusão da tua família e trazer paz, trazer união. Isso expressa que eu tenho o Espírito de Deus, porque Ele me impulsiona a consertar aquilo ali. Ele me conduz a trazer a paz no meio da minha família. Eu não vou brigar com meu irmão por causa de herança. Não, eu tenho Deus, eu tenho a paz de Cristo na minha vida. Eu tenho que conduzir na melhor forma possível. Se tu quiser essa daqui, fica com essa, que eu fico com a de cá. Mas se tu quiser de cá, fica com a de cá, que eu fico com a de lá, rapaz. Não haja briga em nosso meio. Nós somos irmãos. Olha o que Abraão fez. Abraão não contendeu com Ló. Ló queria contender com Abraão, mas ele: não, somos irmãos. Escolhe
eu tenho o Espírito Santo, que eu sou um salvo em Cristo, é ser um pacificador, é entrar na contenda e trazer a direção, em desfazer tudo aquilo e trazer a paz do Senhor para o meio daquela contenda. E outro fato, irmãos, é nós que agora temos o Espírito de Deus, somos um pacificador, nós agora devemos fazer o quê? Fazer aquilo que o Senhor fez na nossa vida, pois nós éramos inimigos de Deus, estávamos destituídos de Deus, a nossa direção era o inferno, mas o Senhor teve misericórdia de cada um de nós, Ele nos trouxe a paz, Ele nos trouxe para perto de Deus, fomos reconciliados com Deus. E agora, eu sendo reconciliado com Deus, o que é que eu tenho que fazer? Levar a reconciliação aos perdidos, irmãos, aos perdidos, aqueles que não conhecem a Deus, que são inimigos de Deus, que a espada de Deus está sobre eles, a qualquer momento pode ser lançada ao inferno, ao Hades, ao mundo dos mortos. Nós que conhecemos a verdade, o que nós temos que fazer? Pregar a palavra, falar do amor de Cristo, reconciliar os perdidos com o Pai, assim como Cristo fez conosco. Olhe bem na sua vida, quem você era, para onde era o seu destino, e o Senhor derramou misericórdia na sua vida, e por Cristo fomos reconciliados com o Pai. Hoje a paz de Deus está sobre você, irmãos, e agora eu, com a paz de Deus, eu levo a paz para este mundo caído, irmãos. É por isso, irmãos, que eu sempre digo, o cristão tem que ter testemunho, irmãos. O cristão não pode se parecer com o mundo. Há muitos irmãos que estão enganados, e pior disso, que pastores não conduzem os irmãos ao conhecimento da palavra, e os irmãos andam enganados, e no engano, como eu vou levar outro à verdade? Se eu ando no engano, se eu ando cego, Jesus disse que 2 cegos irá cair no buraco. Então, irmãos, conhecendo a verdade revelada à minha vida, agora eu sou um pacificador, e sendo um pacificador, irmãos, eu levo a paz de Cristo para aqueles que não conhecem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 ao 21, aqui diz: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação. O que é isso? Ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. O ministério da reconciliação. Você agora é um pacificador. Você agora vai levar a paz de Cristo para aqueles que não conhecem. A saber, Deus estava em Cristo e reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ele perdoou os nossos pecados, Ele exerceu grande misericórdia sobre a sua vida, perdoou os seus pecados, foram apagados, foram lavados pelo sangue de Cristo, e agora Ele te deu a palavra da reconciliação. Olha a importância de quem é você agora. Se todo cristão soubesse quem é um cristão, as coisas não estavam como estão. Se todo cristão soubesse quem é ele agora em Cristo, eles não estavam andando como estão aí. Eles estavam se preocupados com as almas, estavam pregando o Evangelho, estavam em porta evangelizando. Hoje em dia você não vê mais isso assim. Igreja sair, tirar um domingo para evangelizar esse bairro. Você não vê mais isso. Você não vê as pessoas pregando a palavra. Então, eu tenho agora a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, como
nós oramos em nome de Cristo, que vos reconciliou com Deus, porque aquele que não conheceu pecado, ele o constituiu pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. O Senhor não tinha pecado, ele carregou os seus pecados, para que você agora fosse justificado com Deus. A justiça é dele, irmãos. Se hoje estamos em Cristo, temos paz com Deus, porque ele nos justificou. Nós não temos méritos nenhum. Nada que você faça nesta terra vai te ligar com Deus. Nenhuma religião vai te ligar com Deus. Nem mesmo o cristianismo não te liga com Deus, se você não olhar para Cristo. Se Cristo não for o principal, se Cristo não for o brilho dos seus olhos, você nunca será reconciliado com Deus. Algo importante que devemos saber: agora então somos embaixadores de Cristo. O que é ser um embaixador? Nós vemos aí na televisão, quando está em países em conflito, o que é que eles fazem? Ele manda uma pessoa lá. Essa pessoa é o embaixador, vai lá naquele lugar para fazer acordos para que aquela guerra acabe. Os Estados Unidos está brigando com a China. O Brasil manda um embaixador para sentar com uma pessoa da China e uma pessoa dos Estados Unidos para chegar num acordo para acabar com aquela guerra. Olha o que Cristo diz que nós somos agora. Agora então somos embaixadores de Cristo. Os homens podem ser do Brasil, os homens podem ser dos Estados Unidos, podem ser da China, mas nós somos de Cristo, embaixadores de Cristo. Irmãos, isso requer algo muito importante na sua vida agora. Você agora, onde você chegar, você tem que apaziguar conflitos. Você não pode mais, irmãos, botar lenha na fogueira. Você tem que apagar o fogo. Mesmo que isso seja ruim para você, mesmo que isso irá tirar algo de você, você sendo embaixador de Cristo, você vai chegar ali, ó, vai acabar com aquele fogo. Você vai jogar água, apagou, pronto. Agora está tudo resolvido. Agora um ama o outro. Você está entendendo, irmãos, quem você é agora? Você está entendendo o que Cristo fez na sua vida? Quando nós entendemos isso, irmãos, nós vemos que nós temos uma grande cruz para carregar, irmãos. E esta cruz pesa. Esta cruz pesa. Mas o nosso Deus nos dá força para continuar a caminhada, irmãos. Irmãos, quando o crente entende quem ele é, os demônios se levantam, irmãos, para querer derrubar, porque sabe que você pode induzir almas a Cristo. Ele sabe que você pode conduzir pessoas que estão perdidas, condenadas a Cristo. Então ele se levanta para querer impedir, porque ele sabe que você pode. É só você crer, irmãos. Só você crer, só você confiar. Eu tenho Deus, e este Deus zela por mim, e eu vou pregar o Evangelho. Eu vou na minha família e vou conduzir a minha família a Cristo. Eu vou no meu trabalho, vou falar de Cristo. Eu vou ali na reunião dos amigos, vou pregar o Evangelho para que eles possam conhecer a verdade. Então, irmãos, nós agora somos embaixadores do nosso Senhor. Ele nos fez embaixadores. A palavra de Deus diz que os anjos queriam pregar o Evangelho. Os anjos de Deus queriam pregar o Evangelho, e ele deu a você para você pregar, para que você abra sua boca e diga: Cristo me salvou, Cristo salva, Cristo cura. Abre a boca e fala, irmãos. Reconcilia almas que estão desligadas de Deus. Você tem este poder, irmãos, porque Cristo já te deu. Agora abre sua boca e fala. Olha o que Paulo fala aos Hebreus. A gente diz que é Paulo, mas nós não sabemos quem escreveu a carta dos Hebreus.
Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá a Deus. Paulo nos diz, irmãos, devemos seguir a paz com todos os homens, não importa quem seja, todos os homens, e seguir na santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Agora, irmãos, enfatizando algo, apesar de sermos pacificadores, nós não podemos nos associar com coisas que não são de Deus, religiões que não adoram a Deus, pessoas que são perdidas, que não querem acordo com Deus. Nós não podemos ter essa associação. A gente ser pacificador não é você abraçar o pecador e carregar ele, não. Você agora tem que conduzir ele a Cristo. E como é que eu vou conduzir? Pregando o Evangelho, abrindo sua boca e falando. Não se engane, nós, sendo pacificadores, não temos que fazer acordos com aquele que não é de Deus. Aquelas religiões que não adoram a Deus, nós não temos acordo, porque devemos seguir na verdade. Vamos seguir a paz com todos? Vamos, mas a verdade tem que estar em primeiro lugar, e a verdade se manifestou a você, e você não pode negar isso. A verdade veio sobre você, abriu seus olhos, e agora você sabe o que é a verdade. Você sabe, você entende o que é a verdade. Então, irmãos, o que o Senhor nos diz aqui: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Por que isso? Porque Jesus disse que nós seremos chamados filhos de Deus. O apóstolo João disse que aquele que se diz ser cristão deve andar como ele andou. Então, quando você chegar numa intriga, numa confusão e trazer a paz, você não vai falar de você vai mostrar aquele que você serve, aquele que está com você, e aquelas pessoas verão você, mas não verá você, mas vai ver Cristo na sua vida. Nas decisões que você tomar, é Cristo que vai ser glorificado. Cristo, tudo que você fizer, a glória é para Ele. Então as pessoas virão Cristo em você. Então nós seremos conhecidos como os filhos de Deus, porque expressamos a vontade do nosso Pai, não é a nossa. Expressamos a vontade do Pai, do que Ele nos deu para fazer. E expressando a vontade do Pai, eu mostro meu Pai para este mundo caído. Eles veem meu Pai em mim, nas minhas atitudes, nas direções que eu devo tomar, nas confusões eu chego, trago a paz. Então essas pessoas vão entender que eu sou filho de Deus, porque nas minhas atitudes irá mostrar quem eu sirvo. Então, irmãos, que o Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abrir a sua mente e você entender quem é você. Entender que você não é para chegar na contenda e aumentar. Não, é para apaziguar, é para trazer a paz, para que aquelas pessoas conheçam a paz que você tem, porque o Senhor trouxe paz com Deus a você. O Senhor Jesus Cristo te deu este mérito, deu paz a Deus, e agora, tendo a paz de Deus, eu tenho paz com as pessoas. Eu levo paz a essas pessoas, as pessoas que estão perturbadas aí, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que a qualquer momento podem abrir os olhos e estar no tormento, onde Jesus disse que lá há choro e ranger de dentes. Ainda não é o pior. Após o julgamento serão lançados no lago de fogo. Então, irmãos, que a paz de Cristo esteja em sua vida, em nome de Jesus.